paz, igreja! A paz. Tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham tido uma ótima semana em nome de Jesus. Amém. Lembra que na semana anterior nós falamos sobre tempo de decisões? Hoje nós queremos dar continuação sobre esse tempo de decisões. Nós queremos falar de uma situação que Deus chama-nos a entender os propósitos dele para as nossas vidas. Mas antes eu quero te perguntar, você é um homem ou uma mulher ou um homem de sabedoria? Quero lembrar que a Bíblia também relata sobre sabedoria, que a sabedoria humana ela é demoníaca. Então eu quero te perguntar mais uma vez, você é um homem ou uma mulher de sabedoria? E aonde você tem encontrado ou buscado essa sabedoria? O texto que o nosso irmão lerá vai falar sobre propósito, sobre como agir e quando agir. Baseado tudo esses três pontos, nós vamos entender que só é possível entender esse propósito, o tempo que nós devemos agir e como agir se nós temos sabedoria em Deus. Salientando que a sabedoria humana, a Bíblia diz que ela é demoníaca. Então eu pergunto mais uma vez, da onde vem a sua sabedoria? Amém? Amém. Paz, igreja, paz a todos. A palavra de Deus em Eclesiastes, capítulo 8, versos 5 e 6 vai dizer: quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Amém? Amém. Imagine agora que chegou um propósito de se cumprir na sua vida aquilo que Deus designou. E você, na sua infinita sabedoria, que eu quero crer que vem de Deus, já sabe o que realizar. Se não sabe, vamos pensar junto. O propósito que Deus tem para a sua vida. O que significa isso para você? O que significa isso para você? Então, nós vamos traduzir. O que fazer com o propósito de Deus? Como eu e você temos realizado o propósito de Deus? Eu sei que Deus tem me chamado a um propósito, mas eu não sei o que Deus tem chamado ao seu propósito. Eu não sei o que Deus tem chamado ao Luciano ao propósito dele. Eu não sei o que Deus tem chamado a Viviane ao propósito dela. Eu sei o meu. Porém, o que fazer com esse propósito? O que você acha, Luciano, que nós devemos fazer com o propósito de Deus? Eu sorri agora porque parece é um sorriso no contexto assim, é óbvio que eu sei, mas em algum momento parece que eu não sei. Será que é simples de compreensão sobre esse propósito? E o que fazer com esse propósito? Primeiro a gente precisa entender se ele vem de Deus, dentro da sabedoria que Deus nos concede, levando em consideração que é uma sabedoria divina. Segundo, qual é esse propósito? Terceiro, dentro desse primeiro raciocínio, o que fazer? O que diria você? Eu imagino assim que muitas vezes nós ainda não sabemos desse propósito verdadeiramente. Porque se nós soubéssemos qual que é o propósito verdadeiramente para a minha vida, para a sua vida, para a vida de cada um de nós não estaríamos batendo cabeça igual nós batemos o dia a dia. Como foi falado a semana passada, há tempo para todas as coisas. E há um propósito para a minha vida e para a vida de cada um de nós. Mas nós temos que entender se esse propósito vem do Senhor ou se é um propósito humano. Se for um propósito humano, como diz, nós estamos perdidos. Se nós não encontrarmos verdadeiramente qual que é esse propósito para as nossas vidas. Certo. Então, nós precisamos ter a sabedoria de Deus para entender esse propósito. Para entender esse propósito, porque se o propósito for nosso, nós não temos a sabedoria divina do Senhor. Mas se esse propósito for do Senhor para nossas vidas, nós conseguimos caminhar naturalmente. E como que a gente vai fazer para buscar essa sabedoria em Deus? Esse que é o detalhe. Bingo. Esse que é a chave. É nos pés do Senhor todos os dias. É buscando no Senhor, buscando nas Escrituras Sagradas, aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Só assim nós iremos descobrir qual que é esse propósito que Deus tem para nossas vidas.
Qual que é o propósito que Deus quer para a minha vida, para a tua vida, para a vida da irmã Viviane, para a vida de você que está nos ouvindo neste momento? Não sei como que é, qual que é o seu propósito, como o presbítero falou, que cada um, o Senhor tem um propósito diferente, mas o Senhor tem. Basta eu e você procurar e iremos encontrar esse propósito. E qual é o tempo então para esse propósito se cumprir? Hoje. Hoje é o tempo? Hoje é o tempo. Isso é bom saber. Porque se o tempo de se cumprir é hoje, como a Bíblia fala que o tempo da rendição ao Senhor, de buscar a face do Senhor, de se arrepender dos seus maus caminhos, de buscar sabedoria, a decisão, ela precisa ser eminente. E eminência quer dizer agora, quer dizer nesse momento. Eu preciso tomar uma decisão de dizer: Deus, eu quero cumprir o propósito que o Senhor tem para o meu e o seu coração. Então, irmão, nós precisamos buscar a face do Senhor com mais veemência, com mais intensidade, com mais profundidade e temor, e falar: Deus, me ensina e me mostra o que eu devo fazer dentro do propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Sim. Porque senão nós não vamos conseguir realizar os desígnios dele para a nossa vida. Nós vamos ficar sempre pensando no seguinte: será que é tempo de estudar? Será que é tempo de trabalhar? Será que é tempo disso? Será que é tempo daquilo? Será que é tempo daquilo outro? E nós sabemos que existe o tempo para todas as coisas. E o tempo nos faz a referência agora no quesito assim: o que eu devo fazer com esse propósito? O que eu devo fazer com aquilo que Deus separou para mim? Agora, eu realmente quero saber disso. Nós vimos conversando que o irmão estava em sua casa e tinha uns afazeres ali, né? E aí ele perguntou para a mulher: é tempo de fazer isso? É óbvio que a mulher vai dizer para ele: é óbvio, marido, que é tempo de fazer isso. Verdade. Acha que a mulher não vai falar para o marido que não pode deixar para lá? Capaz, isso não vai acontecer, não é? É mais fácil o marido querer deixar passar. Mas de repente nós fazemos da mesma forma para com Deus. Sim. Deus, deixa passar um pouco mais, talvez depois que eu fizer tal coisa, que eu me formar lá na faculdade, talvez depois que eu arrumar um outro emprego, talvez depois que eu terminar esse curso, talvez depois que eu case, talvez depois que arrume uma namorada, talvez depois disso, talvez depois daquilo, e o tempo vai se passando. Presbítero, ele vai se alargando. Quando você fala desse monte de questão, será que eu tenho que fazer isso, será que eu tenho que fazer aquilo? Porque, será que nós não queremos escutar o propósito do Senhor? Será? Clic, clic, clic. É óbvio, por quê? Fiz um barulho do grilo aqui para brincar. Porque quando o nosso tempo, o nosso propósito não está alinhado nem com o tempo e nem com o propósito do Senhor, a tendência é que nós venhamos fugir. Então nós espacemos isso. Exemplo bíblico para isso: nós podemos falar de Jonas. Quando Deus designou um propósito para ele: vá à cidade de Nínive, pregue e fale do dia do arrependimento, do dia da salvação. O que ele fez? Fugiu. Fugiu. E para que nós fazemos diferente de Jonas? Não. Não é? Talvez nós não mergulhamos no ventre da baleia ali, ou de um peixe grande, como a Bíblia traz, não é? Mas de alguma forma ou de outra nós procuramos um lugar para nos esconder, para correr desse desígnio, desse propósito que Deus nos chamou. Porém, o tempo ocorreu, e ocorreu os 3 dias que Jonas passou ali no ventre desse peixe grande, mas se cumpriu, e ao sair dali ele não teve que realizar. Sim. Mas ele realizou com um coração contrito e quebrantado? O texto vai dizer que ele ficou ainda bravo porque Deus não destruiu a cidade, porque o povo se arrependeu. E às vezes nós podemos perder essa passada. Mas quando nós perdemos essa passada, Deus sabe. O problema é que nós não sabemos e deixamos de cumprir aquilo que Deus nos chamou a cumprir dentro do propósito dele para as nossas vidas. O tempo passa, mas o sofrimento vem para nós.
Deus ele pode se entristecer com nossas atitudes e se entristece, porque a Bíblia fala que não podemos entristecer o Espírito que há em nós, Sim. o Espírito Santo. Então, com esse espaçamento, o que ocorre? Se o propósito de Deus tem para a nossa vida, ele vai se cumprir, ponto, ele vai se cumprir. Mas o tempo ele pode ser espaçado, ele pode ser alargado, e quem é o único prejudicado nesse espaçamento desse tempo? Somos nós, somos eu e você. A igreja ela pode e deve compreender como realizar e quando realizar isso daí. Mas existe mais uma questão para a gente entender sobre esse fator. É como. Porque nós não podemos realizar isso de qualquer forma, de qualquer jeito. Verdade. A obra de Deus, os propósitos de Deus que tem para nossas vidas, não pode ser feito de qualquer jeito. Lá no seu trabalho, que você foi contratado a realizar, se você fizer os fundamentos daquela construção que você está fazendo lá de qualquer jeito, futuramente dará algum tipo de problema, correto? Sim. O proprietário, possivelmente, dando esse trabalho, vai falar assim: olha, Luciano, nós temos agora um problema aqui. Será que você poderia dar uma passadinha aqui para ver isso aqui? Isso levando em consideração que aquele irmão é abençoado e muito educado. Sim. Mas pode ser um mais bruto, assim, né? Tipo aquelas pessoas que gostam de colocar a gente no escurinho, filmar a gente, falar que a gente é marronzinho e tudo mais, né? E ser assim mais agressivo nas palavras, brincadeira à parte, podemos nos deparar com pessoas que é mais agressivo nas palavras. Olha aqui, eu paguei e você fez um serviço que não deu certo. Sim. Agora imaginemos se Deus tratasse-nos dessa forma. Ele fala que Ele é zeloso para com a sua obra e para com os seus. Então imagine que nós fizemos a obra de Deus, cumprimos o propósito no tempo dele, mas agora de qualquer jeito. Ou seja, nós entramos no propósito, cumprimos e sabemos qual é o propósito, no tempo correto, porém de qualquer forma, de qualquer maneira, de qualquer jeito. Parece que esse tripé não vai se sustentar. Não. Concorda comigo? Sim. Vai ficar meio manco, para não falar que ele vai cair. Por quê? Porque precisa-se o tripé estar alinhado e ajustado. Propósito, com o tempo e com o jeito. E como fazer. Então nas nossas vidas é diferente com aquilo que Deus nos chama? Não. Então por que nós podemos ser tão relaxados ou fazer relaxadamente a obra que Deus nos chamou a fazer? Será que você entende isso que você tem feito na sua vida, naquilo que Deus chamou para você fazer? O que você acha? Eu imagino assim, irmão, que muitas vezes nós estamos querendo deixar para depois. Depois vai dar certo. Depois vai dar certo. Ontem eu ouvi uma frase assim: sempre haverá um amanhã. Sempre haverá um amanhã. Mas que amanhã será esse, né? Mas o Senhor nos chama para cumprir o propósito dele nas nossas vidas hoje. Então não tem como eu e você fazer relaxadamente pensando no amanhã. Se o Senhor chama hoje, como que eu vou fazer relaxado amanhã? Nem vai dar, porque o amanhã não vai existir, pelo menos no contexto de hoje. Sim. Então, nós sabemos, eu e você, e o presbítero, a irmã Viviane, sabe que o Senhor tem um propósito na minha e na sua vida. Nós sabemos como fazer, nós sabemos o tempo. Agora a pergunta é: eu e você quer que o Senhor cumpra esse propósito nas nossas vidas? Eu e você estamos dispostos a parar de dar desculpa? Talvez, não sei, será que vai dar certo? Quando a pandemia passar? Quando a pandemia passar, verdade, bem lembrado, presbítero. Não, é hoje, é agora. Esse tempo é agora, é hoje. Já se passaram-se 2000 anos após a ressurreição de Cristo. E esse tempo para se cumprir na minha e na sua vida hoje. Por isso estamos aqui trazendo para você essa mensagem para o meu e o seu coração, que hoje é o tempo do Senhor para mim e para a sua vida. Hoje é o dia. Hoje o Senhor quer cumprir esse propósito. Agora, a pergunta que nós fazemos, para nós também, essa pergunta principalmente é feita: eu quero, você quer que se cumpra esse propósito na minha e na sua vida? Sabe o que eu penso? Eu penso que a igreja em si, ela quer o propósito,
por hora ela entende o tempo. O que ela não entende e o que ela não quer é o jeito que isso precisa ser concretizado ou realizado. Por quê? Porque todo mundo quer, a igreja em si, especificamente, quer viver a obra de Deus, quer experimentar o favor de Deus, os propósitos de Deus para as nossas vidas, a igreja quer. Que o tempo de Deus que se cumpra venha mais rápido ainda, não é? Porque tudo parece muito bom, certo? Mas eu penso que deparando com as situações, cumprindo-se o propósito de Deus, o tempo ele também vem se cumprir, mas eu penso que a grande maioria de nós, se não todos nós, né? Eu vou dizer todos nós para não dizer que é uma ou outra pessoa, sou eu ou é apenas você, ou é você ou sou eu ou qualquer um de nós. Então não vamos relativizar e colocar todo mundo dentro do mesmo balaio. Sim. Certo? Para poder ficar tranquilo dessa forma de pensar. Nós queremos cumprir o propósito de Deus no tempo dele, mas do nosso jeito. Aí a pergunta, eu e você temos sabedoria suficiente para cumprir do nosso jeito o propósito de Deus com o tempo de Deus para as nossas vidas? Vai alinhar tudo isso? Muito certamente que não vai dar certo. Não vai dar certo, porque se o propósito é de Deus, o tempo é de Deus, o jeito também precisa ser de Deus. Se tem dentro desse tripé algo que seja humano, entra dentro daquele primeiro pensamento que nós falamos sobre a sabedoria, então ela é demoníaca. Presbítero, eu vejo assim que para a gente cumprir esse propósito verdadeiramente, a gente tem que voltar lá atrás nas Escrituras, quando Jesus escolheu os 12. Uma frase ele disse a cada um: larga tudo e me siga. E muitas vezes, para a gente cumprir esse propósito do Senhor, a gente tem que largar tudo e seguir, e ir de encontro ao propósito. Mas muitas vezes então você tomar uma decisão para largar isso. Muitas vezes eu e você não queremos largar o nosso comodismo, não queremos largar o nosso modo de vida. Porque para seguir o Senhor, tem os modos de vida do Senhor. E é diferente do nosso modo. Algumas coisas nós teremos que deixar para trás, para que esse propósito venha se cumprir na minha e na sua vida. O propósito ele vai ser alinhado com o tempo de decisões que nós falamos na semana anterior. Por isso, igreja, eu e você precisamos tomar decisões eminentes e entender que o tempo é hoje, porque o propósito já foi designado, o jeito já foi designado. Nós precisamos saber que Deus não aceita a sua obra sendo feita relaxadamente. E também nós precisamos entender uma outra coisa. Existe o propósito de Deus, existe o tempo de Deus, existe a forma de Deus. Nós precisamos estar alinhado com o coração de Deus para aceitar esse chamado na hora de Deus. A entender essa execução no momento de Deus. Fica um tempo para eu e você pensarmos. Você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? Sim. Amém. Podemos dizer amém. Você sabe o tempo de Deus para a sua vida? A cumprir o propósito? Podemos dizer amém. Amém. Você sabe o jeito de Deus, ou que Deus quer que nós cumprimos o propósito dele para a nossa vida? Nós podemos dizer amém. O que eu e você está esperando? Agora, se você disser, eu não sei ainda qual o propósito de Deus para a minha vida, eu não entendo que tempo que é esse, e nem mesmo o jeito e a forma de realizar, voltemos mais uma vez ao primeiro raciocínio. Então é tempo de buscar a Deus, se humilhar na sua presença e falar: Deus, concede-me a sua sabedoria, porque a sua sabedoria, ela é perfeita. A minha
como diz as Escrituras, o saber humano, em alguns momentos, ou se não todos, ele pode ser demoníaco quando se trata na obra do Senhor. Como diz, destrutivo. Então nós precisamos entender isso daí. E precisamos então ir ao Senhor, aos pés do Senhor, lembrando a frase do Luciano, e falar: Deus, me ajuda, porque de mim mesmo eu não tenho condições nenhuma de fazer. Eu não tenho condições, eu não tenho força, eu não tenho equilíbrio, eu não tenho nada. Mas ainda assim eu estou aqui, prostrado aos seus pés, eu quero declarar, Deus, em fé, me ajuda, socorre-me, pois só o Senhor pode me ajudar, porque a sua sabedoria é melhor, é maior do que qualquer outra sabedoria humana. Portanto, nós lemos livros, nós aprendemos, nós temos conhecimento, nós entendemos as situações de todas as áreas das vidas que nós temos, mas nenhuma delas pode se comparar com a sabedoria de Deus. Por isso nós, como igreja, precisamos pedir que o cabeça da igreja nos direcione. Sim. E guie nossas ações, as nossas intenções, os nossos pensamentos da forma que melhor lhe aprouver, para que nós não venhamos tomar as nossas decisões, sendo elas quaisquer que forem, das mais simples, das mais difíceis, todas elas nós precisamos pedir a Deus. É como se nós nos alimentássemos, fizéssemos as refeições das mais simples ou dos pratos mais sofisticados. Todas elas nós precisamos agradecer a Deus, consagrar a Deus e pedir para que Ele continue a nos abençoar com esses alimentos. Da mesma forma é os pensamentos e as ações, as intenções para o cumprimento do propósito que Ele tem para as nossas vidas, no tempo correto e do jeito correto. Correto? Correto. Então correto. A parte B do verso 5 vai dizer assim: e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Boa. Coração do sábio. Coração de Deus conhece o tempo e o modo de fazer. Basta eu e você se alinhar com esse sábio. Para Ele nos revelar isso. Para Ele nos, como o presbítero disse, nos revelar o jeito, o modo e o propósito que Ele quer para a minha e para a sua vida. E Deus tem as suas formas de falar. Sim. Mas a mais clara que a gente pode entender é quando nós abrimos as Escrituras e ali, por meio do Espírito, é testificado ao nosso coração naquilo que Deus tem falado. Sim. Nas Escrituras. Então, nós precisamos entender que as Escrituras é a sabedoria de Deus em palavras. Na forma escrita, é a sabedoria de Deus. Portanto, irmãos, medite na palavra. Busque a palavra a tempo e a fora de tempo, porque nós só teremos sabedoria divina na palavra. Amém? Amém. Essa é uma parte de uma reflexão, de um pensamento que o presbítero e eu fomos ministrados por Deus e nós queríamos compartilhar com vocês nesse dia. Então que você, ao ouvir e ver esse vídeo, possa meditar. Se você tem a sabedoria de Deus, se você já sabe o propósito que Ele tem para a sua vida, se você só conhece esse tempo, se ele já se cumpriu ou está se cumprindo, e o jeito que Deus quer que você realize esse propósito. Amém? Amém. Se você conhece esses 3 fatores, sabe do propósito, sabe o tempo, sabe como, essa é a hora. Amém. Essa é a hora que Deus quer para mim e para a sua vida. Amém? Deus abençoe vocês. Amém. Deus abençoe a sua casa. Que... Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Porque o sangue de Jesus nos garante a vitória. Amém. Amém. Fomos. Fomos.